governo Bolsonaro está cortando o fornecimento de água potável na região Nordeste. Pode ter a ver com o resultado da eleição, ou não. O fato é que 1.600.000 pessoas agora podem passar sede. Papo bem reto aqui, né? Isso iria acontecer com o Bolsonaro sendo eleito ou sendo derrotado, como, aliás, e graças a Deus, né, aconteceu. Terminou a eleição, foda-se, já votaram mesmo, aí corta, porque a verba estava curta, etc e tal, e as prioridades são outras, né? Vamos combinar. Quem apurou muito bem essa história aí é o Carlos Madeiro. Vamos lidar muito com o texto e com as informações dele aí no UOL. Ana, o que temos lá? Após eleição, governo corta verba e água potável de 1,6 milhão no Nordeste. Pois é, 1.600.000 pessoas podem passar sede, podem ter dificuldades para lavar sua roupa, para cozinhar também, né? Em função disso que a gente está vendo. A gente vai ler um trechinho da coluna do Madeiro, sempre recomendando a leitura na íntegra, e depois vamos ouvir o próprio, vamos ouvir o Madeiro sobre esse assunto. Primeiro a leitura rapidinho aqui, Ana, vamos lá? A Operação Carro-Pipa é financiada com recursos do Exército Brasileiro em parceria com o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. Ambos confirmaram à coluna que a suspensão ocorreu por falta de verbas para continuidade. O MDR diz que alertou o Ministério da Economia sobre a falta de recursos, sem retorno. O UOL teve acesso a um documento do 72º me bateu a dúvida, Batalhão de Infantaria Motorizado, com sede em Petrolina, endereçado a defesas civis de municípios de Pernambuco e Bahia. No documento do dia 14, assinado pelo coronel Paulo Francisco Mateus de Oliveira, o Exército informa que o recebimento parcial de recursos financeiros para atender a execução do serviço será somente para até o dia 15 de novembro corrente. Sacaram aí, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem uma parceria com o Exército para encher caminhão-pipa e levar água para 1.600.000 pessoas. E aí isso estava funcionando, só que secou. Não só água, mas o dinheiro. Não tem dinheiro. E aí o que a gente sabe é que tem esse documento, que é do Exército, que vai lá para as cidades e fala, acabou a água, dane-se vocês aí, não tem dinheiro, não tem água, azar. Vamos ouvir o que o Madeiro tem a dizer para a gente, que é o cara que escreveu esse texto aí que a Ana leu? Passando um pouco aqui para falar sobre a coluna que eu escrevi hoje, uma reportagem especial que fala sobre a questão do programa Operação Pipa, Operação Carro-Pipa, na verdade, que é conhecida aqui no Nordeste como Operação Pipa, que é uma assistência feita a moradores de zona rural em cidades que estão em situação de emergência por estiagem ou seca. E esse programa ele é fundamental para garantir assistência e água a todas as famílias que moram em regiões distantes de centros urbanos e que precisam dessa água para beber. A gente fala de água potável. Esse programa existe para garantir saúde a essas pessoas e condições de vida, já que estamos falando de municípios que têm decretos reconhecidos de emergência ou de estiagem, seja de emergência ou calamidade pública, pelo governo federal. E esse governo, ele adotou, depois de perder a eleição em outubro, um corte, sem nenhum aviso prévio, de todos os recursos. Então a operação foi descontinuada, o Exército que fazia esse pagamento aos pipeiros acabou informando a todos que não iria mais continuar, fez essa informação às defesas civis municipais e também aos operadores, os pipeiros, como são chamados, os motoristas que levam essa água em carros-pipas. Então a gente tem aí uma grande dificuldade dessas pessoas, porque são áreas distantes de centros urbanos. Essa operação já é conhecida justamente porque garante a essas pessoas uma quantidade mínima de 20 litros diários de água potável, serve para beber, serve para cozinhar, então serve para animais de pequeno porte, animais de estimação, e agora você não tem mais esse recurso. Existe uma grande preocupação de todos os gestores e principalmente um apelo das famílias para que esse recurso seja logo colocado, já que coloca em risco a vida de 1.600.000 pessoas que estão em famílias em situação completamente desassistida neste momento em 8 estados do Nordeste. Apenas o Maranhão, que não faz parte aí do grande semiárido, é que tem recursos garantidos, tá bom? Um abraço.
Muito bem também, então, as informações do Madeiro. O UOL, aliás, Ana, foi longe com essa história. Vamos ouvir o Diego Sarza fazer um questionamento ali para Marília Reis, deputada federal, sobre essa história. Aliás, que estranho, né? Estranho não, né? Que comum. Tem militar no meio, né? Que coisa, né? Sempre tem um militar no meio, governo militar mesmo, né? Qualquer problema, qualquer tragédia tem um militar no meio. Que coisa. Agora uma notícia, antes de falarmos aí sobre os seus desafios nessa equipe de transição, falar um pouquinho sobre esse desabastecimento de água na região do semiárido nordestino. Carlos Madeiro informando que após a eleição, 1,6 milhão, quer dizer, mais de 1,5 milhão de pessoas estão desabastecidas com esses carros-pipas que acabavam fornecendo água potável para moradores do interior do Nordeste. É claro que agora após a eleição isso mudou e, é claro, causa um prejuízo também para essa população. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Estou tentando aqui enquadrar melhor a câmera. Pois é, a gente está vivendo um momento já há alguns anos em que a desigualdade regional, a diminuição dessa desigualdade regional não tem sido priorizada no país. Então, é um grande desafio do presidente Lula nesse próximo governo retomar esse processo de diminuição das desigualdades, que, na verdade, nós vivemos todos esses séculos nos abastecendo das migalhas que caíam da mesa do Sul e do Sudeste. E a gente viu durante o período dos governos do presidente Lula e principalmente o primeiro governo da presidenta Dilma, essa lógica se inverter. E essa questão do carro-pipa, já desde o governo Michel Temer, que a gente tem visto sucessivamente o corte de verbas. E isso tem um impacto impressionante lá no Nordeste, de uma maneira geral. A gente vive numa região de semiárido, em processo de desertificação, que tem uma degradação ambiental também importante, o que aos poucos vai dificultando ainda mais o uso da terra, e as pessoas simplesmente não têm água. A gente tem que construir as cisternas. Quando a gente fala em 1 milhão de cisternas, muita gente do Sul, Sudeste não entende, mas é uma questão de sobrevivência para o povo nordestino. Ter carro-pipa, enquanto medida paliativa, porque a gente tem que ter a longo prazo projetos de não somente a transposição do São Francisco, mas fazer essa água da transposição chegar até a torneira das pessoas, chegar até projetos importantes de irrigação para a produção agropecuária no Nordeste. Então, são grandes desafios que a gente vai ter de correr atrás de um tempo que foi perdido, e não somente foi perdido, foi retrocedido nos últimos anos. Perfeito. Ana, muita gente está interpretando como vingança. Longe de mim defender Bolsonaro, né? Longe de mim. Mas a impressão que eu tenho é essa mesmo que eu relatei no início, né? E impressão, tá, gente? A gente precisa ser humilde a respeito das próprias opiniões e impressões. Então é só isso mesmo. É só o que eu acho, não importa o que eu acho, importa o que eu sei, e eu sei que, né? É só isso mesmo, uma impressão. Isso aconteceria até mesmo diante da vitória dele, Ana. A tua impressão é de que é mais incompetência do que vingança? Ou irresponsabilidade mesmo. É que a linha entre uma coisa e outra é meio tênue, entende? Eu não acho Ele que ia uma deixar coisa o caixa desabastecido e dívida ganhando ou perdendo. Ele ia deixar o governo sem condições para pagar auxílio ganhando ou perdendo. E ele ia deixar o Nordeste sem água ganhando ou perdendo. Porque o projeto é esse aí mesmo. É um projeto de foda-se você. Não, faz sentido, assim, eu digo que a linha é tênue porque o chat teve ótimos comentários que eu fui pondo aí enquanto a gente ouvia a fala. Eu digo que a linha é tênue porque entre a irresponsabilidade e a vingança, eu acho que há uma contaminação, porque a irresponsabilidade ela é seletiva, né? Falta dinheiro para água no Nordeste, mas não falta dinheiro para o orçamento secreto, não falta dinheiro para qualquer outra coisa que ele ache que é vantajoso para ele. Então,
há uma integração aí entre essa irresponsabilidade e também um sentimento de ódio, especificamente pelos lugares onde ele acha que não vai tirar nada, entende? As pessoas que ele acha que não tem valor para ele, ou seja, que não estão dando nada para ele quer mais que morra, né? Então, os irmãos, não falta dinheiro para rachadinha, né? Então, essa incompetência e irresponsabilidade, elas são curiosamente muito localizadas, né? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.